Então, as páginas amarelas é um espaço que não tem dono na Veja. Ao contrário de outros espaços, por exemplo. Tudo que diz respeito a artes e espetáculos está sob os cuidados de um editor e de um editor executivo. Tudo que diz respeito à economia está sob os cuidados de um editor e um editor executivo. No caso de Amarelas, é diferente, é uma obra conjunta lá. Então, não existe um editor de Amarelas, não existem repórteres especializados ou responsáveis pelo espaço. São sugestões que vêm de qualquer editor, de qualquer repórter, que são submetidas à avaliação dos editores executivos na reunião de segunda-feira. Então, toda segunda a gente tem uma reunião, eu quero dizer, os editores executivos da revista. E daí cada editor traz uma sugestão de amarela que foi sugerida pelo seu editor, pelo repórter do editor, pelo editor assistente, qualquer um. E daí a gente discute, o outro tem outro, quem que é melhor, e a gente discute a pertinência, a importância, a temperatura do tema. E daí o único critério é a relevância do entrevistado, tem de ser uma autoridade no que ele está dizendo e de preferência que o assunto tenha alguma conexão. Quando eu falo temperatura é isso, né? Que o assunto tenha alguma conexão com as coisas que a gente está vendo acontecer naquele momento. Mas o principal critério é a autoridade do sujeito sobre aquele assunto. Na reunião, as entrevistas que são apresentadas, na verdade, elas já estão feitas. Elas passam pela aprovação. Então, elas só são levadas para a reunião quando elas já foram feitas e já passaram pelo crivo do editor executivo. Talvez eu não tenha explicado direito. Na verdade, na reunião, elas vão competir. Eu falo assim, eu tenho o maior especialista em China falando sobre o terceiro pleno e tal. Aí o outro editor tem, mas eu tenho a Regina Duarte falando de como ela sofreu quando disse aquela frase na campanha presidencial de 2000, não sei o quê. E daí a gente vai avaliar nessa reunião qual é a melhor para aquele momento. Então, na verdade, até chegar na reunião, a Amarela já passou por todas essas etapas de seleção e já foi aprovada pelo editor executivo. Lá ela só está competindo com outras. E daí ela fecha na quarta-feira, por isso que segunda-feira bate-se o martelo, vamos de especialista em China, então vamos de Regina Duarte. E daí o editor executivo finaliza, dá o acabamento, põe título, e o dia dela de fechar é quarta-feira, que a gente fecha um caderno que a gente chama de frio. Na quarta-feira fechamos o caderno frio, que é aquele que não vai mudar, não está aí suscetível às intempéries da notícia. Tem umas que viram até folclore, porque tem umas que ficam na gaveta forever. De novo esse rabino não desencalhou. Fica lá na gaveta, vai ficando e vai envelhecendo. Porque você fala, uma entrevista, normalmente o destino delas final é o lixo. Eu tô falando daquelas que não ganham porque não são mesmo de fato boas. Essas vão ficando na gaveta, um dia a gente resolve jogar no lixo mesmo. Mas tem umas que só não são publicadas porque tem outra melhor naquele momento e essas vão ficando na fila. E tem as outras que são as que a gente não pode adiar, ou porque temos um acordo de exclusividade e se não sair naquela semana o cara vai falar para outra publicação, então a gente tem que dar, ou quando o assunto é muito quente. Por exemplo, o que está acontecendo agora, o mensalão. Então, o Joaquim Barbosa, se a gente tem entrevista do Joaquim Barbosa, a gente vai dar nessa semana, porque semana que vem já tem outro assunto que não é mensalão mais. Então, essas estão sempre na ponta da fila, que manda. Então, além da autoridade do entrevistado em cima do assunto, é a urgência da publicação. A escolha do repórter se dá pela afinidade dele com o assunto. Como eu disse, não tem um dono da seção e não tem um repórter especializado na seção. Isso garante que a melhor pessoa da redação, a melhor pessoa para aquele assunto faça a entrevista.
Já aconteceu de um estagiário fazer uma entrevista. Foi por telefone, era com um especialista em crime, eu acho. Mas era um estagiário excepcional. E depois a entrevista passou por todas as etapas que uma entrevista passa. Pelo editor dele, depois pelo editor executivo, tudo. Então a segunda fase, que é da edição, vai ser tão mais fácil quanto mais bem feita tiver sido a primeira fase, a da entrevista propriamente dita, pergunta e resposta. O repórter esperto já logo saca por onde que ele tem que ir, qual que é a coisa mais interessante que o entrevistado está falando, o que vai ser notícia, o que tem de quente, de inédito, de diferente, de engraçado, de surpreendente, e daí vai nessa linha. Mas às vezes chega uma entrevista bruta na sua mão que você percebe que tem um tesouro lá no meio, ouro puro, e o repórter não percebeu e passou por cima daquela resposta. Aí é mais difícil. Mas quando você pega uma boa entrevista, bem conduzida, já está quase tudo lá. Aí resta colocar na ordem, e eu sempre digo, não tem nenhum problema em tirar a primeira pergunta, botar no fim, não tem nenhum problema. Desde que você não comprometa a fala do entrevistado, principalmente a essência da fala do entrevistado, eu sempre digo, não tem problema nenhum, tira lá no começo, põe no fim, é uma questão de colocar ordem nas coisas. Não tem nenhum problema desde que você não afete a essência da fala do sujeito. Na verdade são 3 fases, porque o repórter, quando ele coloca a entrevista no papel, ele já vai dar aquela editada dele. Sim. Já vai secar o negócio, já vai dar uma ordem, já vai polir a frase do entrevistado, porque por mais que o entrevistado seja articulado, etc., ele sempre vai ser mais prolixo do que a gente gostaria, ou menos claro do que a gente gostaria. Então, primeiro o repórter faz isso, depois ele passa para o editor dele, que normalmente é quem vai achar um título. O repórter já passa com a sugestão de título, mas normalmente é ruim. Então, o editor vai lá fazer o título, o subtítulo, os olhos, e daí passa para o editor executivo, que é quem dá aquela última olhada, aquela última arrumada, e daí vai embora. Eu acho que a entrevista ela não tem um público cativo, porque como a natureza dela é ser diversa, você pode entrevistar desde, sei lá, a Marcela Diné até, sei lá, o Xi Jinping. Então quem se interessa pelo Marcela Diné talvez se interesse pelo Xi Jinping e vice-versa. Então ela não tem um público cativo, como é o público cativo de artes e espetáculos, ou de política e tal. Mas ela tem, no caso das entrevistas das páginas amarelas, ela tem um status, ela tem uma imagem. Então, primeiro o leitor sabe que quem está lá, seja um comediante, seja um líder político, foi uma pessoa que passou por vários filtros e alguém que tem algo a dizer, alguém importante no sentido do que ele tem a dizer. Não necessariamente, a gente já entrevistou, por exemplo, um caminhoneiro, foi uma das entrevistas que mais recebeu cartas, porque ele falava desse hábito de tomar, que eles chamam de rebite, né? Que era muito disseminado. Quão disseminado esse hábito era na categoria. Não era uma pessoa importante no sentido da posição que ele ocupa na sociedade, etc., mas era importante no sentido de que todo mundo topa com um caminhoneiro no meio da estrada, e ele dizia coisas relevantes nesse sentido. Então, para o leitor, a página amarela significa um espaço onde uma pessoa que sabe do que está falando fala. Então ele parte desse princípio. E para o entrevistado, ele sabe que para aparecer nas páginas amarelas significa que ele passou por esse filtro. Então para ele também é uma coisa que denota prestígio. Na televisão, o objetivo principal é entreter. Então, na escala de prioridades, entretenimento é o número 1. E depois vem informação e
furo eventualmente, etc. No meio impresso, tudo isso pode estar presente, só que a escala pressupõe que a informação esteja no topo das prioridades, né? Mas quanto mais entretenimento, molho, como a gente diz no jargão jornalístico, molho tiver, tanto melhor. Claro que isso não cabe em todas as entrevistas, mas eu acho que para o leitor um refresco, mesmo nas páginas amarelas, é necessário e bem-vindo. Pelo folclórico, pelo que ela tem de divertido ou inusitado, ou mesmo imbecil, estúpido, ou frívolo. Narcisa Tamborindeg, por exemplo, foi uma das entrevistas que mais rendeu carta. E era uma entrevista que eu acho importante no sentido de mostrar o tipo de celebridade que a gente cultiva e tem. Então, isso aconteceu, passou a acontecer porque no passado a editora Abril imprimia também a lista telefônica, que é uma coisa hoje que é um objeto que alguém com menos de 20 anos vai nem reconhecer, mas era uma lista telefônica, uma lista, um catálogo com o número de telefone das pessoas. E dessa lista telefônica tinha as páginas amarelas, que eram as páginas que tinham os classificados. Aí Abril imprimia a Veja e a lista telefônica. Em algum momento faltou papel para imprimir a Veja e eles usaram o papel dos classificados da lista telefônica. E daí isso deu certo, talvez porque tenha dado destaque, uma nobreza, ajudado a diferenciar a entrevista do resto da revista, e daí eles adotaram como uma marca da seção.